Podeis assentar. Quero cumprimentar a amada igreja, a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Quero trazer aqui a saudação do meu pastor. Acho que teve semana passada ministrando, o pastor Alexandre David, meu primo. E ele trouxe a saudação para a igreja. Amém? Louvo a Deus pela vida de todos que aqui estão. A minha amiga missionária Ana, que veio me acompanhar, a mãezinha dela, Dona Neuza, a irmã dela, Denise. A minha amiga ali também, esqueci sempre o nome dela. Luana. Gente, é difícil guardar conhecendo ela agora, né? Também vem nos acompanhar. E todos que aqui estão, amém? Eu vim nessa noite trazer uma palavra da parte do Espírito Santo de Deus, dessa campanha tremenda, né? A qual os pastores estão realizando aqui na casa do Senhor. E creio que é uma campanha de vitória para todos que vierem e vão receber. Desde o começo ao final, louvado seja Deus. E a palavra que o Senhor colocou para eu estar trazendo nesta noite se encontra em 1 Samuel, louvado seja Deus, lá no capítulo 17 e do verso 32 em diante. Amém? Aqueles que tiverem sua Bíblia, quiser acompanhar, amém? Louvado seja o Senhor. E diz assim a palavra do Senhor. E Davi disse a Saul, eu vou por aqui mais baixo, gente. Não consegui ver direito. Aleluia, Jesus. E Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi, contra este filisteu não poderás ir para pelejar contra ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul, teu servo, apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha, louvado seja Deus, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, e o feria, e eu livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, eu feria e o matava. Assim feria o teu servo leão, como urso, assim será este incircunciso filisteu, para um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te embora, e o Senhor seja consigo. E Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça, louvado seja Deus. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, louvado seja Deus, e pô-los no alforge de pastor, que trazia a saber no surrão, e lançou mão de sua funda, e foi-se chegando ao filisteu, e o filisteu também veio, e se vinha chegando a Davi, e o que ele levava o escudo ia diante dele, louvado seja o Senhor. E olhando o filisteu, e vendo a Davi, o desprezou, porque era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim,
e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, o Deus do exército de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e a besta da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor a salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, e indo encontrar-se com Davi, apresentou-se Davi e correu ao combate, e encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou a da bainha, e o matou. E lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugindo. Amém? Palavra gloriosa, irmãos, a qual o Senhor nos traz, nesta noite. E a qual o Senhor vem nos ensinar, através dessa palavra, sobre Davi. E nós vendo aqui por essa palavra, que Davi era um jovem obediente a Deus e a seu pai, aonde ele foi escolhido, separado pelo nosso próprio Deus. Aonde podemos ver aqui também nesta palavra que ali existia aquele gigante ali, Golias, aonde ele afrontava aquele povo, aonde ele perseguia aquele povo, aonde ali o rei Saul não aguentava mais por aquela perseguição através daquele filisteu. Mas o Senhor, como tem honrado ali a Davi, que foi escolhido e separado, que ninguém dava nada para ele. Muitos podiam olhar para ele e não dar nada para aquele pequenino, mas através das mãos dele, a qual ele já tinha aqui relatado, que ele matava ali o urso, matava ali os animais, que tentava ali contra as ovelhinhas, que matava e comia as ovelhinhas. Ali o Senhor separou para essa grande guerra, e o Senhor colocou ele na frente daquela guerra, e aonde ali o Senhor o capacitou, e apenas com aquela pequena pedrinha, ele matou aquele gigante. Nessa noite o Senhor faz uma pergunta para mim e para você: qual é o gigante que vem te afrontando? Qual é o gigante que vem te perseguindo? O que você acha que o Senhor não possa fazer por ti nessa noite? Para Deus nada é impossível. É onde daqui a pouco eu já vou entrar aqui no meu testemunho. Muitos podem olhar para mim, muitos podem olhar para você, muitos podem olhar para a nossa aparência e não nos dá nada. Mas o Senhor, Ele nos capacita nessa terra para mostrar que Ele é Deus. Para muitos que têm duvidado que Deus é na tua vida, porque nosso Deus, Ele é capaz e tudo Ele faz. Quem crê que nessa noite nas promessas de Deus? Quem crê que nessa noite Deus tem ainda algo sobrenatural para realizar na tua vida? Por mais que pareça que o inimigo de tua alma tenha te afrontado, assim como aquele gigante afrontava aquele povo, e muitas das vezes eles falavam assim: é meu fim, eu vou desistir, eu vou parar, eu não vou prosseguir. Mas não, o Senhor ainda tinha um propósito naquilo tudo. Deus tem um propósito na tua vida a realizar.
Deus tem algo ainda que você precisa conquistar nessa terra. Ei, você não vai perder. O Senhor fala assim: não pare, continua confiando no Senhor, porque grandes coisas ainda Ele vai realizar, assim como Ele realizou naquele povo. Aqueles filisteus tiveram que fugir, assim que eles viram Davi arrancando a cabeça daquele gigante. Tiveram todos saindo correndo. Nossos inimigos de nossas almas, eles correrão, se apartarão de ti, através do seu clamor, da sua confiança no Senhor. E o maior de tudo isso, a obediência a Deus. Através da obediência no Senhor, você vai alcançar muitas coisas. O Senhor quer que a gente venha ser filhos obedientes, porque alto é o preço daquele que não obedece. Eu sou testemunha viva disso. Até nesta palavra, que o Senhor me livrou da mão do filisteu, do grande gigante da minha alma, que queria tirar a minha vida. Através da oração, Deus me deu as armas. A oração, o jejum, o clamor, a perseverança. Mas para que eu chegasse na obediência, para que eu chegasse na perseverança, em 2018, eu trabalhava em um determinado lugar aqui da cidade. Eu era representante de uma empresa e eu era encarregada daquele lugar. Mas antes de eu começar a trabalhar ali, o Senhor, pela tua infinita graça, pela tua misericórdia, tinha me dado um ponto de pregação para eu tomar conta, ali no Jardim Aeroporto. E eu estava ali cuidando daquele lugar para o Senhor. Muitas almas vinham até ali. Tudo que vocês possam imaginar, o Senhor enviava naquele lugar. Grandes coisas Deus fazia naquele lugar acontecer. E chegou um certo tempo que eu falei: chega. Que eu falei não para o Senhor. Começou a vir a desobediência. Parou a obediência. Tudo tem um preço a se pagar. E foi muito caro. Quase perdi a minha vida. E ali, por causa da minha desobediência, eu ter fechado aquela porta a qual o Senhor tinha aberto, fui trabalhar nesse determinado lugar. E ali, quando fazia 2 meses que eu estava ali trabalhando, o meu olho começou a saltar para fora. Eu não tinha dor alguma, eu não sentia nada. E ali os médicos nunca descobriram o que eu tinha. Aí uma vez eu estava ali no posto de saúde, mandaram tirar um raio-x. Eu fui tirar um raio-x. Todos os médicos que haviam, enfermeiros naquele posto de saúde do aeroporto, me chamou numa sala e falou assim: Patrícia, você vai com essa carta que a gente está escrevendo, você entrega na mão dos médicos lá da Unesp, e você não sai de lá enquanto eles não te atenderem. Eu comecei a ficar assustada, meu coração começou a gelar. Mas antes de tudo isso, amada igreja, Deus vai me lembrando das coisas que o Senhor falou por eu passar por isso. Tinha uma funcionária na época que ela falava assim para mim: olha, irmã, o Senhor manda te dizer, na mesa que Ele te colocou, ninguém vai sentar. Porque o que Deus tem para você, ninguém vai tirar. Vai doer, você vai sentir os ais, mas da onde você saiu, Deus vai te colocar. E eu não entendia. A minha vontade era de mandar aquela funcionária embora, porque ela sempre me catava na curva, me catava na reta para querer entregar as coisas para mim, e eu não queria ouvir. Porque eu estava bem, assim, vendo financeiramente. E ali o Senhor começou a trabalhar. E quando eu cheguei ali, quando eu cheguei ali naquele hospital, eles não queriam me atender. E ali eu comecei a pedir a misericórdia para Deus. E ali de repente eles falaram assim: então você vai lá e faz lá um exame mais profundo para a gente ver porque o seu olho está assim. Fui encaminhada lá num certo local. E eles fizeram aquele exame naquela máquina que você entra dentro. E aí eles falaram assim para mim: olha, você está com câncer. Você está com tumor. Naquele momento eu perdi o chão. Eu já comecei a ver aquele filme, eu dentro de um caixão.
E eu falava assim, o que será de mim e dos meus filhos? O que será, Senhor? Naquela época vivia só eu com os meus filhos. E ali de repente, o Senhor começou a me lembrar do que aquela irmãzinha falava para mim ali no meu emprego. Eu não aceitava o que ela falava. E começou os procedimentos, os espinhos ao meu caminho. E ali de repente, eles falaram assim, vamos ter que fazer uma biópsia, porque não sabemos que grau que está, que tipo de câncer que você está. E ali decorreram os 20 dias, saiu o resultado daquela biópsia. E ali naquela biópsia tinha dado que era um câncer maligno, raro, agressivo e mortal. Tinha 6 meses de vida. Em 2018. A minha mãezinha na época ainda era viva, me acompanhava em tudo. Era minha parceira da obra, mulher de oração, mulher de guerra. E ali começamos a entrar em campanhas, pedindo para Deus vida. Louvado seja Deus. E eu ali mais que depressa voltei a fazer a obra do Senhor. Porque é da mesa que o Senhor tinha me colocado, que era a obra que ela estava querendo dizer, ninguém ia tomar o meu lugar. Aí o Senhor veio e me pegou na curva. E ali de repente comecei a fazer a obra do Senhor, ia para todo canto. Naquela época eu louvava muito, depois que eu fiz a arte-terapia, minhas cordas vocais fritou, hoje eu não consigo mais louvar. E aí eu continuei só mesmo pregando, dando testemunho. Glória a Deus. E ali eu comecei a fazer a obra de lar em lar. Deus veio abrir as portas novamente. Mas o Senhor falou assim, mas passará pelo vale. Não ficará impune. Porque um abismo, irmão, chama o outro. Eu tinha me afastado de fazer a obra do Senhor. Meu Deus. Aonde eu trabalhava, tinha muitas coisas terríveis lá naquele lugar. E o Senhor não queria perder a minha aula. Porque Satanás me rodeava naquele lugar. Vinha pensamentos. E o Senhor sabe até onde a gente suporta, onde a gente aguenta. E o Senhor mais que depressa permitiu isso acontecer e me arrancou daquele lugar. E ali de repente começou os procedimentos na minha vida e o processo de Deus nos usar. E foi um usar terrível. E ali de repente eu fui levado para fazer a cirurgia depois de 20 dias, foi às pressas. Já estava no grau 2. E eles falavam assim para minha família, olha, vocês vão cuidar bastante dela, faz tudo que ela sentir vontade. Tipo falando assim, vão se despedindo dela aos poucos. Tudo que ela quiser vocês fazem. E a minha irmã, a Cláudia, falava para aqueles médicos e falava assim, minha irmã não vai morrer. O Deus que nós servimos não vai deixá-la partir. Glória a Deus. E ali eles ficavam naquele combate com ela e falando assim, você não está vendo que ela está com câncer maligno? E esse tipo de câncer não tem cura, nem com cirurgia, com nada. Ela vai sobreviver pouco. E ali a minha família inteira entrou em oração. O meu pastor também entrou em oração. Começamos a ir para um monte buscar, eu não tinha mais o que falar, eu só chorava e gritava naquele monte. Só gritava a Deus. E olhava para meus filhos, principalmente para o caçula. Falava, Senhor, o que será dos meus filhos, Pai? Eu sou mãe e pai deles. E ali de repente Deus começou os seus procedimentos. Fui levado na sala de cirurgia, onde tiveram ali uma equipe médica de 15 médicos. E foram 6 horas de cirurgia. Eles abriram meu rosto ao meio. E ali começou os procedimentos. Aí eles arrancaram um pedaço do céu da minha boca, eu uso uma prótese para falar. Eles arrancaram essa gaveta que segura o meu olho, ele ficou caído, fiquei com visão dupla. Já vou mostrar para vocês. E ali de repente, começou aquela cirurgia. E na hora que eu acordei, a minha tia na época, ela trabalhava de enfermeira, deixaram ela participar do meu pedido da cirurgia. E ali quando eu acordei, eu só vi lágrimas caindo do rosto dela. E eu falava assim, tia, por que a senhora está chorando? Eu não conseguia falar direito porque eu estava sem a prótese. Mas ela me entendia. E ela só fazia assim com a cabeça. E ali era para eles me levar para um quarto da UTI. E eu ali em espírito com o Senhor, falava, Senhor, não deixe. Não deixe nesse parto, Pai. Porque os 10 dias que eu fiquei lá internada, pela misericórdia de Deus, eles deixaram a minha família, cada dia ela comigo.
E ali, eles, pela honra e glória do Senhor, eles não me levaram para UTI. Eu fiquei no quarto normal. E ali eles acharam que eu ia ter que receber sangue, porque eu perdi muito sangue. Foi muito sangue. Que eles não conseguiam fechar a costura do meu rosto, principalmente perto do nariz, que sangrava demais. E eles falavam assim: olha, para minha tia, já vai avisando a família dela lá fora, que nós não estamos conseguindo costurar o rosto dela, que eles vão ter que acostumar o tempo que ela viver com eles, com o rosto aberto. Agora imagine vocês, ficar com o rosto aberto. Como que seria? Como que ia ser? E o povo ali no corredor começou a levantar um clamor ao meu favor. E aí de repente o Senhor estampou o sangue, porque os médicos não estavam conseguindo. E aí eles rapidamente começaram a costurar o meu rosto. E ali, para a honra e glória do Senhor, comecei a fazer a obra de Deus naquele hospital. Glória a Deus. Eu não sabia que eu estava com um cano sobre a minha perna para drenar, porque eles abriram uma parte da minha perna para colocar enxerto no meu rosto. E quando eu me levantei daquela cama, eu comecei a me arrastar. Na hora que eu olhei para o lado, eu vi aquele cano. E minha filha falava assim: mãe, fica quieta de repouso, você não pode andar. E o Senhor falava comigo assim: vai lá, porque no outro quarto onde eu estava, tinha uma mulher possessa de demônios. Ela estava toda amarrada, com o peito aberto, que ela tinha feito uma cirurgia, mas ela estava ali carregada de demônios. Ela gritava e ruivava. Minha filha falava assim: mãe, como que você vai nesse estado? Eu falava assim: o Senhor vai tomar a frente. O Senhor está mandando. Eu ouço Deus falar para mim até lá, que Deus tem salvação para aquela alma. E chegando até lá, quando eu cheguei lá de longe do corredor, eu ouvia os gritos dela. Não era de dor, mas que ela estava ali possessa. E ali de repente, quando eu cheguei naquela porta, o Senhor chegou primeiro e foi na minha frente. E quando eu cheguei lá, ela se calou. E eu só vi os olhos delas arregalados. E aí de repente a minha filha começou a ficar com medo. Falou: mãe, vamos embora. Eu falei assim: não, nós vamos ficar aqui. E ali eu falei assim: eu vim aqui em nome do Senhor Jesus. E ali de repente comecei a falar com aquela mulher. Comecei a orar pela vida dela. Comecei a repreender o mal que estava sobre ela. E ela começou a chorar. E em lágrimas ela disse: quero eu servir a esse Deus que tu serve. E naquele momento fiz o apelo a ela. Ela aceitou a Jesus. E ali ela ficou em paz. Glória a Deus. Ela ficava naquele lugar. E ali Deus começou a trabalhar. Foi enfermeiros ali que choravam. Pessoas que iam para me consolar. Saíam de lá consolados. Grande foi a obra que Deus fez naquele lugar. Eu via sempre o céu se abrindo. Eu via pela misericórdia de Deus que eu não via a hora de ir para a igreja. E ali eu começava a ver anjos louvando no teto daquele quarto. Louvado seja Deus. E aí de repente, quando foi o momento de arrancar os gases em lugares que estavam no meu corpo que eu não sabia que estava. Que eles estavam fazendo teste para ver se eu ia ter alta. E eu mal sabia que dentro do meu nariz tinha tanto gases que descia até minha goela, que eles enfiaram pelo nariz. Eu só sei que eles falavam assim para minha filha: segura o braço dela, que nós vamos tirar o gases que estava no nariz dela. Mas não sabia por que eles estavam mandando ela segurar os meus braços. E de repente ele foi puxando daquilo e foi saindo assim da garganta, começou daquela ânsia, vontade de vomitar. E eles falaram assim: prepara o balde, porque vai cair sangue para todo lado. E quando eles prepararam o balde, não caiu uma gota de sangue. Aquele gás saiu branco da forma que entrou. O Senhor estampou aquele sangue. Não deixou perder mais sangue. E ali de repente, eu também não sabia que eu segurava sempre uma linha. Eles colavam uma linha que estava dentro da minha boca, colado aqui do lado do meu rosto. E quando eles foram puxar aquela linha, uma bola assim, que estava sobre a minha garganta. E eu também não sabia. E ali começou os procedimentos de Deus na minha vida. Falei: agora já acabou. Me deram alta, falei: vou embora, já fiz a cirurgia, tá tudo bem. Eu mandei para o pastor as fotos, se o pastor quiser mostrar para a igreja. E ali de repente, eu comecei a passar pelo processo pior do que da cirurgia. Começou um outro tipo de espinho. E ali de repente falaram assim: olha,
nós vamos ter que fazer em você a radioterapia. Eu falei, Jesus, não deixa eles fazerem químio, meu Deus, que eu não preciso da químio, tem misericórdia, Pai. Não quero perder os meus cabelos. E ali, de repente, Deus foi tão grande para falar assim, nós não vamos fazer a químio, somente a rádio. E ali comecei a fazer as 35 sessões de radioterapia. Mas, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Foi muito tortuoso. Porque para eles fazerem a moldagem da máscara no meu rosto, eles me levaram no corredor da aflição, mas muito longe da minha família. E lá, de repente, falaram assim, você vai ficar bem quietinha, porque nós vamos fazer a moldagem da máscara no teu rosto. Que era um negócio quadrado assim, enorme de plástico. E saía só fumaça daquilo, eu não sabia que fumaça era aquela. E eles falaram assim, você vai ficar bem quieta. Amarraram meus pés, amarraram meus braços sobre aquela maca. E começou a tortura, a sessão da tortura. Eles colocaram aquela máscara com tudo no meu rosto. Eu senti como se fosse um pano quente queimando o meu rosto. E aí, de repente, eu comecei a querer gritar. E um daqueles enfermeiros falava assim, fecha a sua boca. Começaram a me maltratar. E eu comecei a me desesperar naquele lugar. E começou a apertar aquela máscara no meu rosto, aquela máscara no meu pescoço, aquela máscara sobre o meu peito, que eram os lugares onde ia ser feita a sessão da radioterapia. E ali, de repente, eles tiraram 52 raios-x de mim com aquela máscara no meu rosto. Eu saí de lá caindo, toda com tontura, segurando para as paredes, não conseguia enxergar nada na minha frente de tanta radiação que eu tomei. Era só misericórdia de Deus, até eu chegar na minha família. E ali, de repente, comecei a fazer as sessões da radioterapia. E uma enfermeira chegou até mim e falou assim, escuta aqui, Patrícia. Uma coisa você vai ficar sabendo agora. Você nunca mais vai voltar a sentir cheiro. Você nunca mais vai ter paladar. E eu olhei para a cara dela com a autoridade de Deus. Eu falei assim, em nome de Jesus, eu vou voltar a sentir cheiro sim. Glória! Eu vou voltar a sentir sabor sim. Porque o Deus que eu sirvo é fiel. E ela fez um desafio. Ela falou assim, então eu quero ver. Você vai voltar aqui e eu vou querer ver. Terminei as 35 sessões da radioterapia. Depois de 5 dias eu voltei lá. Minha boca ficou carne viva. Ficou bolha, só sangrava. Aqui em mim ficou tudo escuro, tudo queimado. Ficou horrível. Eu não conseguia me alimentar. E aí depois eu comecei, antes de ir lá, comecei a orar a Deus, porque nenhuma pomada, nada curava a minha boca. E eles falaram que não ia sair nenhuma queimadura de mim, que eu ia ter que viver com aquilo. Eu falava, Senhor, eu não aceito. O Senhor me livrou, meu Pai, da mão dos meus inimigos. Foi naquele momento que eu estava sofrendo, Pai, por aquelas torturas. Me livra mais uma vez. E ali o Senhor, em prazo de 5 dias, secou a minha boca. Sumiu todas aquelas queimaduras que estavam no meu rosto, no meu pescoço. E eu fui até ela. E quando eu cheguei naquela enfermeira chefe, eu falei para ela assim, viu, voltou o meu cheiro e meu paladar. E ela riu, ela não acreditou. E ela começou a me dar as coisas para eu cheirar. E comecei a falar para ela o cheiro daquelas coisas que ela estava me dando. E ela balançava a cabeça e não acreditava. E ali, de repente, Deus começou a fazer aquela obra na minha vida. E ali fui passando na mão dos médicos por consultas. E cada consulta que eu ia, era um ferro desse tamanho, que eles enfiavam no meu nariz, enfiavam no buraco da minha boca, e eu não estava suportando mais aquilo. E eu falava, Senhor, me tira da mão deles, eu não suporto mais. Porque para medicina, eu estava sendo cobaia, porque já havia passado 2 anos e eu estava viva. E eles não entendiam porque eu ainda estava viva. Eles falavam assim, não tem como você sobreviveu. E eles vinham com muitos e muitos exames e falavam assim para mim, Patrícia, você está de parabéns. Eu falei assim, não, eu louvo ao meu Deus. Eu falei, mas por que, doutor? Vá viver a sua vida normal. Glória. Se você não tivesse tido essa doença. Louvado seja Deus. O Senhor permitiu vir tudo que aconteceu comigo, por quê? Por causa da desobediência. Meu Deus, aleluia. Foi alto o preço que eu paguei. Eita Deus. Trabalho, canta. O Senhor começou a me aprumar. Comecei a entrar no prumo do Senhor.
Comecei a fazer a vontade dele, não eu, não a minha vontade. Oh, o Senhor começou a me levar para vários lugares para dar esse testemunho. E ali Deus foi trabalhando, Deus foi ali me enviando. E muitas almas já têm se achegado aos pés do Senhor. E uma coisa eu quero te dizer: o nosso Deus continua operando milagres. O nosso Deus continua trabalhando no meio dos teus. Louvado seja Deus. E ainda eu louvo a esse Deus, porque Ele deixou sobreviver. E aqueles que o Senhor Ele salva e parte, vai para a glória. Mas o Senhor usou da tua misericórdia, da sua compaixão comigo. E hoje muitos olham para mim e falam: como que você conseguiu sobreviver? E eu uso esse tampão, porque se eu não colocar, não usar ele, eu fiquei com essas pequenas sequelas. Eu fiquei com espinho na carne, por permissão do Senhor, que por onde eu fosse, eu mostrasse o que Ele permitiu e o que Ele fez de eu ter sobrevivido, para contar o que aconteceu na minha vida e para mostrar também para aqueles que estiverem na desobediência. Obedeça ao Senhor, faça a vontade do Pai, não viva no seu eu, mas faça aquilo que o Senhor te ordena fazer. Porque Ele é nosso Pai, nós somos filhos e nós temos que obedecer a Ele. E eu uso esse tampão porque eu fico com visão dupla. Eu enxergo duas coisas, eu não sei onde estou pisando. Às vezes se eu tiro o óculos eu piso no ar. Então, para evitar acidente, eu coloquei esse tampão. E eu vou mostrar para vocês como que meu olho ficou. Eu prometi para mim mesmo, para mim, né? Só que a gente tem que fazer a vontade de Deus. Eu falei: Senhor, eu não vou mais mostrar o meu olho, eu não vou mais arrancar a prótese, mas o Senhor é necessário, por mais que eu queira fugir, né? E eu falei com o pastor, olha pastor, meu esposo que é pregador, eu só dou testemunho, né? Então, a gente quer fugir da realidade, a gente tem que mostrar as coisas como elas são. Nós não temos que fugir, porque se o Senhor permitiu, e Deus usou o pastor poderosamente no monte, porque ele nunca tinha me visto, ele nem sabia que eu tinha passado por enfermidade. E aí logo eu entrei naquele monte, Deus usou da boca do pastor Renato e falou assim para mim: olha, Deus te livrou do vale da sombra da morte, daquele mal que você teve, é para que você fizesse a obra dele, é para que você não trabalhasse mais para os outros, porque eu queria trabalhar com os homens. É para você não trabalhar mais para os homens, mas é Ele que vai te sustentar. E ele também nem sabia, mas Deus sabe que eu estou atrás da minha aposentadoria. E Deus usou a boca dele para falar da minha aposentadoria. Louvado seja esse Deus. E a nossa fé ela vai aumentando, ela vai crescendo. E o Senhor vai falando com a gente que Ele está conosco, que Ele é conosco, que Ele contempla, que Ele vê tudo, que Ele conhece a nossa necessidade, Ele sabe de todas as coisas. Louvado seja esse Deus. E eu vou mostrar para vocês como que ficou o meu olho. Deus fiel, aleluia. Meu olho ficou dessa forma. Foi o preço da desobediência. Quem me conheceu outrora, eu estou lembrando da irmã olhando para ela ali agora, ela está com a avião. Acho que é Alessandra é seu nome, né? Sua irmã das ruivas, lembra? Patrícia. Quem me conheceu outrora sabe como eu era antes. Eu não vou me gabar, mas eu era muito bela e formosa, né? Ela me está de prova, né? Tem minhas fotos, como eu era antes. E eu sofria muito com aquilo. Eu tinha muita vaidade com o meu rosto. Minha mãe sofria demais por causa disso. E o Senhor permitiu que tocasse aonde eu mais cobiçava em mim. Deus permitiu que acontecesse. Eu sofri demais. Eu fiquei 1 ano passando em psicóloga, porque eu não aceitava esse rosto. Tem conserto? Tem conserto. Mas eu carrego, infelizmente, o trauma. Eu estou esperando esse trauma, estou orando a Deus para que saia esse trauma da minha mente, o medo que eu tenho de enfermeiros. Eu não consigo ver médico na frente que eu tremo toda, para me colocar em um lugar. Louvado seja Deus. E eu vou mostrar para vocês como que eu pregava sem a prótese, assim que eu saí do hospital. Deus, pela misericórdia, fazia o povo entender. Amém? Deus que é, aleluia. Glória a Deus. É a prótese. E é assim que eu
falo, Senhor, uma pessoa que era normal, e de repente, eu vejo que passar por isso. Esse é o preço da desobediência. Daquele que muitas das vezes brinca com a palavra de Deus. Meu Deus. Brinca com as coisas de Deus. Eita, Jesus. Deus Santo. Muitas das vezes, Deus te entrega uma responsabilidade e você não cumpre aquilo que Deus confiou nas tuas mãos. Aí você começa a sentir os ai de Deus. Eita, Jesus. Sabe, eu preferi ter passado por isso que eu passei, porque eu podia ter perdido a minha salvação. Eu podia ter perdido a minha salvação por eu estar me deslizando da presença de Deus. E o Senhor não está aqui por brincadeira. E quantos que estão brincando de servir ao Senhor? Muitas das vezes o nosso pastor, os nossos irmãos, a nossa família não está vendo o que você está fazendo por trás. Deus vê tudo. Meu Deus. Não adianta vivermos de aparência. Ou nós servimos, ou nós não servimos. Ou nós somos fiel com Deus, com o nosso pastor, com as pessoas da terra, ou nós não somos. E assim o Senhor começou a permitir isso na minha vida. E o Senhor nunca mais permitiu eu trabalhar. Quando eu tento fazer uma faxina ou outra, eu fico ruim. Eu fico muito ruim. Fico de cama, à base de remédio. E Deus aí veio e confirmou mais uma vez, usando o servo dele, que Deus não me quer trabalhando para o homem. Mas muitas das vezes, por causa da necessidade, eu corro trabalhar. Só que Deus não quer. Aí Deus vem e entra com a providência e fala: filho, eu tenho, eu sou o doador da prata, eu sou seu Deus. Eu faço, eu te dou, eu te entrego. Glória a Deus. Aí você fica naquele desespero, né? E não quer esperar mais um pouquinho só. E assim Deus vai trabalhando em nossas vidas. Glória. O nosso Deus trabalha no meio do mistério. São coisas que Ele faz que a gente vai entender depois. No momento que aconteceu isso comigo, eu não queria nem entender. Eu falava: Deus, por que o Senhor permitiu isso acontecer comigo? Quem sou eu para questionar Deus? Meu Deus. Não que eu fale que assim, que nós merecemos passar por tudo isso. A gente sabe que a gente está errando. A gente sabe que através das coisas que acontecem em nossa vida, que Deus permite acontecer, é para o nosso próprio bem. E muitas das vezes nós não aceitamos que o Senhor venha fazer tais coisas acontecer. Como já foi dito aqui nesta noite. Muitas das vezes Deus permite coisas se afastar. Muitas das vezes Deus permite a gente perder coisas. Porque Deus sabe lá na frente como que ia ser. Então nosso Deus, Ele cuida dos mínimos detalhes. Aí eu já estava divorciada na época, que é uma outra história que eu não quero nem contar, mas só Deus sabe o que eu passei. Fui casada por 19 anos, mas só Deus sabe a luta que eu enfrentei. Houve muitas traições que eu achei que ia morrer. E o Senhor me livrou. Passado 9 anos, orando, esperando no Senhor, chegou até aparecer tropeço no caminho, mas o Senhor falou: não, Deus veio e arrancou. Aí Deus preparou agora meu esposo, que é pastor, homem de Deus. Eu falei: Senhor, se for para o Senhor preparar alguém para a minha vida, porque eu não queria. Eu não queria saber de ninguém na minha vida. Deus sabe disso, e tá, e minha amiga Ana também que sabe disso. Aí fomos orar, né? O Senhor começou a falar, usar um vaso aqui, usar um vaso lá. Deus vai conhecer seu coração, Deus vai trabalhar, Deus vai preparar. Eu: Jesus, eu não quero, me deixa só, eu não quero. E Deus falava: não te fiz mulher para ficar sozinha na terra, mas o seu estou eu preparando. E ali de repente fiz uma campanha ali com a irmã, fiz uma carta para Deus, escrevi a forma ali para o Senhor que eu queria. Vocês têm que saber pedir para Deus qualquer coisa que for para o Senhor. E ali eu falei: Senhor, que ame fazer a sua obra muito mais que eu, que seja temente a Ti e que me aceite do jeito que eu sou, que não olhe para a minha aparência, porque muitos olham para a nossa aparência, mas Deus conhece o nosso interior. Glória a Deus. E para Ele,
Eu sou a princesa dele por dentro e por fora. E Deus preparou. Não tinha outra pessoa melhor para ele preparar para a minha vida. E logo ele vai estar vindo aqui. Em nome do Senhor Jesus também. Está dando testemunho dele, do que Deus fez na vida dele. E assim nós estamos. Deus preparou esse esposo, homem de Deus. E assim Deus vai fazendo na minha vida a cada dia uma surpresa. A cada dia o Senhor vai me surpreendendo com suas boas e novas para a minha vida. Então Deus tem essa noite, não só para mim o que Ele fez para mim, mas também Ele tem para a tua vida. Ele tem algo especial para te entregar. Seja o que for que você fez, ou que você estiver fazendo, que muitas das vezes achamos que não vai ter importância nenhuma, mas o Senhor todo Ele vê, tudo Ele contempla. E se Deus me trouxe aqui nesta noite para falar com você dessa forma que Ele está falando, é porque Ele está dando oportunidade, Ele está dando a chance para que o pior não venha acontecer. Nós temos que vigiar nessa terra. Aleluia. Gente, os dias estão tão próximos. Os dias do Senhor estão tão próximos para levar a tua igreja. Nós vemos que quantas coisas já estão acontecendo. E uma delas que me entristece muito, o amor que já se esfriou. Você não vê mais amor na terra. É difícil, são poucos. Você pode contar no dedo que tem amor pelo próximo. É muito difícil. E a palavra do Senhor nos diz que se nós fazemos qualquer coisa por um dos nossos pequenininhos na terra, é para Deus que nós estamos fazendo. O que você puder fazer por um nessa terra, faça com amor. Mas com amor mesmo e dedicação, porque isso é a obra de Deus. Eu creio que essa igreja vai crescer muito ainda. Essa igreja vai longe. Eu queria muito conhecer o pastor e a pastora, eu não conhecia eles pessoalmente. Já ouvi falar muito deles e bem. Eu falo, um dia eu vou lá naquela igreja, eu falava. Um dia eu vou lá e de repente encontro o pastor no monte. E Deus preparou esse dia. Vim aqui para somar com os irmãos. Vim aqui para os irmãos também receber bênção e vitória de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Aquilo que estiver prendendo a tua vida nesta noite, que venha ser repreendido com poder e autoridade, que é no nome de Jesus. Eu não vim aqui com as minhas mãos vazias, mas eu vim aqui para te entregar a bênção de Deus para a sua vida. Glória! Receba em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Em porções da parte do Espírito Santo de Deus, aquilo que tu vem buscar, leva. As minhas mãos estão pegando fogo e o Senhor manda entregar para a igreja aquilo que tu veio buscar, filho meu, filha minha, leva para ti, leva para a tua casa. Amém, Jesus. Receba em nome de Jesus Cristo essa porção do Senhor para a tua vida. O Senhor tem mudança de cativeiro. O Senhor tem mudança de história para a tua vida. Glória. Tem muito mais Deus para fazer do que o diabo para tirar. Vamos se colocar na posição de receber. Porque para recebermos do Senhor, temos que estar preparados para receber. E assim Deus vai fazendo. Amém? E até aqui são essas palavras que o Senhor coloca em meu coração. E as palmas é para o Senhor Jesus.